Você sabia que os pensamentos negativos podem estar sabotando sua autoestima? De maneira silenciosa e quase imperceptível, todo mundo em algum momento enfrenta desafios internos e externos. Mas a forma como lidamos com esses momentos pode determinar o nosso valor e bem-estar. Quando permitimos que a autocrítica excessiva e os pensamentos negativos dominem nossa mente, criamos uma realidade distorcida que enfraquece nossa confiança e nos afasta de nosso verdadeiro potencial. O que muitos não sabem é que a filosofia estoica tem uma resposta poderosa e prática para isso, ensinando como dominar nossa mente e não ser escravo dos nossos pensamentos. Neste vídeo, vamos explorar como a filosofia estoica pode ser a chave para quebrar o ciclo de pensamentos destrutivos e reconstruir sua autoestima de uma maneira mais sólida e realista. Através do conceito de aceitação, controle das emoções e foco no que realmente importa, você entenderá como transformar suas falhas e erros em oportunidades de crescimento, ao invés de fontes de autocrítica. Acompanhe cada detalhe do vídeo, pois cada ensinamento que compartilhamos é essencial para ajudá-lo a lidar melhor com os desafios emocionais da vida. Não é só sobre entender a teoria, mas aplicar essas ideias de forma prática, no seu dia a dia. Isso pode ser o primeiro passo para a sua verdadeira transformação. Vamos juntos descobrir como a filosofia estoica pode mudar a forma de ver a si mesmo e ao mundo ao seu redor. A origem do pensamento negativo e seu impacto na autoestima. A mente humana, em sua natureza inquieta e volúvel, muitas vezes se perde em pensamentos distorcidos sobre si mesma e sobre o mundo. Em momentos de dificuldade ou falha, é fácil sucumbir ao impulso de acreditar que somos incapazes, que nossa trajetória está marcada por limitações intransponíveis. Essa tendência de focar no negativo, de nos atermos ao que há de pior em nossas experiências, é um reflexo do medo e da insegurança. Contudo, como ensinava Epicteto, a verdadeira liberdade não reside no controle dos eventos externos, mas na forma como reagimos a eles. Não somos vítimas de nossas circunstâncias, mas sim dos pensamentos que escolhemos alimentar. Quando permitimos que pensamentos negativos dominem nossa mente, criamos uma realidade interna que enfraquece nossa autoestima. Passamos a enxergar o mundo através de lentes distorcidas, onde nossa percepção de nós mesmos é moldada pela crítica constante e pela insegurança. Em vez de abraçar nossas imperfeições com aceitação, nos tornamos prisioneiros de uma narrativa de fracasso, incapacidade e desvalorização. Este ciclo vicioso não apenas enfraquece a confiança em nossas habilidades, mas também mina nossa paz interior, criando um terreno fértil para a ansiedade e o desespero. A filosofia estoica nos oferece uma chave para quebrar esse ciclo autodestrutivo. Ao focarmos em nossa capacidade de controlar a reação aos eventos, em vez de nos fixarmos no que nos é imposto, podemos mudar nossa postura diante das adversidades. O estoicismo nos ensina a discernir entre o que está sob nosso controle e o que não está. Os pensamentos negativos são muitas vezes fruto da ilusão de que podemos controlar tudo. Ao reconhecermos que não podemos controlar a realidade externa, mas podemos sim moldar nossa resposta a ela, encontramos a verdadeira força. Não se trata de negar a dor ou a dificuldade, mas de aceitar que elas fazem parte da jornada humana e que nossa dignidade reside na maneira como escolhemos enfrentá-las. Portanto, a chave para reconstruir nossa autoestima não está em evitar o desconforto ou negar nossas falhas, mas em mudar nossa percepção sobre eles. Em vez de ver a falha como um reflexo de nossa inadequação, podemos vê-la como uma oportunidade de crescimento. Ao adotar uma postura de aceitação e responsabilidade, podemos redefinir nossa relação com o sofrimento e com nossos próprios erros. Quando deixamos de nos identificar com os pensamentos negativos e começamos a cultivar uma visão mais equilibrada e realista de nós mesmos, nossa autoestima se fortalece. Não somos definidos por nossas falhas, mas pela coragem de seguir em frente independentemente delas. Papel da autocrítica exacerbada na formação de crenças limitantes. A autocrítica excessiva é uma das maiores inimigas de nossa paz interior e, consequentemente, de nossa autoestima. Ela se insinua silenciosamente, muitas vezes se apresentando sob aparência de autossuficiência ou de uma busca incessante pela perfeição. No entanto, como o filósofo estoico Sêneca nos ensina, não é a dor que nos destrói, mas a maneira como a enfrentamos. A autocrítica, em sua forma mais cruel, se torna um veneno mental, minando nossa confiança e nos aprisionando em um ciclo de insegurança e autorrejeição. Somos, então, levados a acreditar que a única forma de valermos algo é por meio da aprovação externa ou da perfeição de nossas ações.
Mas o que a filosofia estoica nos oferece como resposta a essa incessante autocrítica? A primeira lição fundamental é a distinção entre o que podemos e o que não podemos controlar. A autocrítica está frequentemente enraizada na crença de que devemos ter total controle sobre nossas falhas e imperfeições, o que, por definição, é impossível. A natureza humana, em sua essência, está longe da perfeição. Assim como o navegante não pode controlar os ventos, não podemos controlar todos os aspectos de nosso ser ou de nossas ações. Contudo, podemos escolher como responder às nossas falhas e erros. Aqui o estoicismo nos ensina que a verdadeira sabedoria reside em discernir entre a autocrítica construtiva, que visa o crescimento, e a autocrítica destrutiva, que busca a autossabotagem. A autocrítica exacerbada cria um terreno fértil para crenças limitantes, aquelas que afirmam que não somos bons o suficiente ou que nossas falhas definem quem somos. Essas crenças geram uma percepção distorcida de nossa realidade e nos aprisionam, tornando-nos prisioneiros de nossa própria mente. Para o estoico, o caminho para a liberdade reside na capacidade de observar esses pensamentos sem se identificar com eles. Ao questionar suas origens e validade, podemos desmantelar a tirania da autocrítica e reconfigurar nossa autoimagem com base na aceitação e na razão, não na culpa e no medo. Como Epicteto nos ensina, não é aquilo que nos acontece, mas o que fazemos com o que nos acontece que importa. Assim, a prática de discernir e questionar nossa autocrítica à luz da razão e da virtude torna-se um passo essencial na restauração de nossa autoestima. Ao focarmos no que está sob o nosso controle, nossas ações, escolhas e respostas, podemos desvincular nossa identidade das falhas temporárias e nos reconectar com o valor inerente que já possuímos. Nosso valor não reside na perfeição, mas na coragem de sermos autênticos, na nossa busca contínua por sabedoria e na nossa disposição para aprender com os erros. A ilusão do controle e a busca pela perfeição. A busca incessante pela perfeição é uma das armadilhas mais sutis e destrutivas para nossa autoestima. Vivemos em um mundo onde as expectativas, tanto externas quanto internas, nos pressionam a sermos impecáveis em todos os aspectos da vida. A filosofia estoica, contudo, nos lembra de que a perfeição é uma ilusão e que o controle sobre todas as circunstâncias da vida é uma mentira que só nos aprisiona. Marco Aurélio, em suas meditações, nos ensina que aqueles que vivem em harmonia com a natureza vivem em harmonia com a razão. A perfeição não está em atingir um ideal impossível, mas em aceitar a imperfeição como parte natural da experiência humana. A obsessão pelo controle vem frequentemente acompanhada da ilusão de que podemos determinar todos os resultados de nossas ações. Desejamos controlar não apenas nossos próprios comportamentos, mas também as reações dos outros, os acontecimentos ao nosso redor e até as condições externas. No entanto, o estoicismo nos alerta que a única coisa que verdadeiramente está sob nosso controle é nossa própria atitude. Não podemos controlar o vento, mas podemos ajustar as velas do nosso barco. Esta metáfora, profunda e simples, nos ajuda a entender que, ao tentar controlar tudo ao nosso redor, apenas criamos um sofrimento desnecessário. Não podemos evitar que coisas ruins aconteçam, mas podemos controlar nossa resposta a elas, o que por sua vez molda a nossa paz interior e nossa autoestima. Quando estamos presos à ideia de que devemos ser perfeitos, colocamos uma pressão insustentável sobre nós mesmos, criando uma expectativa que inevitavelmente resultará em frustração e sofrimento. Em vez de aceitarmos que falhas são oportunidades de aprendizado, passamos a vê-las como reflexos de nossa inadequação. A filosofia estoica nos ensina a abraçar nossa humanidade com todas as suas falhas, como ponto de partida para uma jornada de crescimento pessoal. Em vez de buscar um padrão idealizado de perfeição, devemos buscar a excelência dentro das limitações reais da condição humana, com consciência de que o erro é apenas um passo no caminho da sabedoria. Assim,
Ao focarmos no que realmente está sob nosso controle, nossos pensamentos, ações e atitudes, podemos reduzir o impacto negativo da obsessão pela perfeição. Quando paramos de lutar contra a inevitabilidade da imperfeição, começamos a ver que a verdadeira perfeição está na aceitação. Ao reconhecer que não somos perfeitos, mas que de fato somos capazes de crescer e aprender com cada erro, a nossa autoestima começa a se reconstruir, não a partir da perfeição, mas a partir da aceitação plena de quem somos. A verdadeira liberdade e o verdadeiro valor não vêm da perfeição, mas da coragem de ser imperfeito. Aceitação da realidade e a liberação do sofrimento desnecessário. O sofrimento humano muitas vezes nasce da resistência à realidade. Nós, seres humanos, temos uma tendência natural de querer controlar o incontrolável, de lutar contra as circunstâncias que não podemos mudar. No entanto, o estoicismo nos ensina que, ao tentar moldar o mundo à nossa vontade, criamos para nós mesmos um sofrimento desnecessário. Sêneca, em seus escritos, já alertava para o perigo de nos enganarmos ao pensar que podemos evitar a dor da vida. Ele dizia que a dor é inevitável, mas o sofrimento é opcional. O sofrimento surge quando nos apegamos àquilo que não podemos controlar, ignorando a realidade tal como ela é. A resistência à realidade nos faz lutar contra fatos que são simplesmente parte da experiência humana, a perda, o fracasso, o erro. No entanto, ao aceitar essas verdades fundamentais da vida, não somos mais definidos por elas, mas sim pela forma como escolhemos enfrentá-las. Quando, em vez de negar ou resistir à dor, aceitamos sua presença, ganhamos a liberdade de reagir a ela de maneira mais racional e equilibrada. Como o próprio Epiteto nos ensinou, não são os eventos em si que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre eles. Nossa autoestima se destrói quando acreditamos que devemos ser imunes ao sofrimento, ao invés de reconhecê-lo como parte da jornada humana. A aceitação da realidade não implica passividade ou resignação. Ao contrário, trata-se de uma atitude ativa de discernimento e de coragem. Ao reconhecermos que há coisas além do nosso controle, somos capazes de concentrar nossa energia no que realmente importa, nossas escolhas, nossa atitude e nossa capacidade de responder aos desafios com dignidade. O estoicismo nos oferece uma forma de abraçar a vida com todas as suas complexidades e incertezas, sem nos deixar arrastar por emoções descontroladas ou pela autocrítica destrutiva. Aceitar a realidade como ela é nos dá uma força interior que nos permite transformar o sofrimento inevitável em um processo de crescimento contínuo. Essa aceitação nos liberta de um fardo pesado, o fardo da expectativa constante de que devemos controlar tudo e ser perfeitos. Ao liberar a resistência e aceitar a realidade, podemos olhar para nossos erros e falhas com um olhar mais compreensivo. As falhas não definem quem somos, elas são momentos de aprendizado e evolução. A autoestima, assim, é restaurada não pelo abandono das dificuldades, mas sim pela forma como escolhemos enfrentá-las. Quando aceitamos as imperfeições da vida, podemos finalmente viver de maneira mais plena e autêntica, sem ser dominados pela ansiedade ou pelo medo da falha. Com isso, a aceitação da realidade não só reduz o sofrimento, como também fortalece nossa autoestima, pois nos permite viver de acordo com nossa verdadeira natureza, sem as amarras de uma falsa perfeição. À medida que avançamos para o próximo ponto, podemos explorar como o poder da mente e a prática da virtude nos ajudam a reafirmar a autoestima e a nos libertar de crenças limitantes. O poder da mente e a prática da virtude para a reafirmação da autoestima. No coração da filosofia estoica, encontramos a poderosa ideia de que a mente humana é capaz de moldar a nossa experiência de vida. A realidade externa, com suas incertezas e desafios, está além de nosso controle, mas a maneira como escolhemos ver e responder a essa realidade é inteiramente nossa. Epicteto nos lembra que não são as coisas que nos perturbam, mas a nossa opinião sobre as coisas. A verdadeira liberdade, portanto, reside no domínio da mente, na capacidade de controlar nossos pensamentos e nossas reações, em vez de sermos dominados por eles. Quando começamos a aplicar essa sabedoria em nossa vida diária, descobrimos que somos capazes de transformar nossa autoestima, de dentro para fora.
A prática da virtude é a base dessa transformação. Os estoicos acreditam que a virtude, a sabedoria, a coragem, a justiça e a temperança é o único bem verdadeiro, e que nossa felicidade e autoestima não podem depender de fatores externos. A virtude não é apenas uma questão de moralidade, mas de força interior. Quando cultivamos a virtude, não apenas reagimos ao mundo de forma mais equilibrada, mas também passamos a construir uma autoestima sólida e duradoura. A sabedoria nos ensina a discernir entre o que é valioso e o que é superficial. A coragem nos dá a força para enfrentar as dificuldades com dignidade. A justiça nos permite viver em harmonia com os outros. E a temperança nos ajuda a manter a paz interior, sem nos deixarmos consumir pelas paixões descontroladas. Ao praticar essas virtudes, começamos a ver que nossa autoestima não está mais atrelada à aprovação externa ou ao sucesso material, mas sim à nossa capacidade de agir com integridade, em consonância com a razão e o bem comum. Quando nos alinhamos com a virtude, nos libertamos da insegurança gerada pelos pensamentos negativos e pela busca pela perfeição. A mente, treinada na virtude, começa a se concentrar no que realmente importa, nosso caráter, nossas escolhas e nossa capacidade de agir com sabedoria diante das adversidades. Este é o verdadeiro poder da mente. Não a habilidade de controlar o mundo, mas de governar a si mesmo com uma mente tranquila e resoluta. Dessa forma, a reafirmação da autoestima no contexto estoico não se dá por meio de elogios ou conquistas externas, mas pela construção de uma identidade sólida baseada na virtude. O estoico, ao focar em sua própria sabedoria e caráter, transforma sua visão sobre si mesmo. Ele se torna capaz de aceitar suas falhas com equanimidade, de aprender com seus erros e de enfrentar os desafios da vida com serenidade. A verdadeira autoestima surge do reconhecimento de que o valor de uma pessoa não está nas circunstâncias externas, mas na qualidade de suas ações, pensamentos e virtudes. Assim, ao internalizar essas lições estoicas e praticar a virtude como um caminho para a autossuficiência e o autoconhecimento, podemos finalmente transcender os pensamentos negativos e fortalecer nossa autoestima de maneira profunda e duradoura. A verdadeira liberdade não está em ser perfeito, mas sim em ser virtuoso. E ao fazer isso, nossa autoestima se torna uma expressão natural de nossa própria essência e força interior. Obrigado por assistirem ao vídeo. Se gostaram do conteúdo, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas para que mais pessoas possam se beneficiar dessa filosofia poderosa. Isso ajuda a fortalecer nossa comunidade. Não se esqueça de conferir o vídeo que vai aparecer na tela agora. Ele complementa muito bem o que falamos aqui.